Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma videoaula de física na qual a gente vai ver um pouquinho a respeito de luz e radiação eletromagnética. Vem comigo. Vamos falar sobre a luz. Há tempos que o homem se preocupa com a luz e com a escuridão. É claro, né? Porque onde há luz há escuridão, né? A princípio, as únicas fontes de luz conhecidas eram o Sol, a Lua e as estrelas. Mas nem todas tinham luz própria, lógico. Com o surgimento do fogo, formas não naturais começam a ser usadas tais como as tochas, velas e lamparinas. Posteriormente surgem as lâmpadas e o laser. A vida na Terra está baseada na presença da luz. Sem ela, seria impossível a sobrevivência do homem em nosso planeta. As plantas precisam da luz para que ocorra a fotossíntese e, consequentemente, a produção de oxigênio. As brisas e ventos são formados pelo aquecimento do ar. Para os filósofos gregos da antiguidade, que tinham uma visão atomística das coisas, a luz seria formada de pequenas partículas, átomos, que se soltava dos objetos penetrando em nossos olhos, possibilitando a visão. As partículas de luz seriam uma espécie de miniatura dos objetos que saíam em todas as direções. Essas partículas receberam o nome de simulacros ou eidola, algo assim. Já para a escola pitagórica, existia em cada um de nós uma espécie de fogo interior que emitiria através dos olhos raios luminosos em direção ao objeto sem refletido por ele e retornando aos nossos olhos. Esses raios de luz receberam o nome de quid. Algo assim, né? A laranja, eu vou supor que essa fruta aqui, né? A laranja, né? O olho ficaria laranja, né? Por refletir a cor do objeto. A ideia que se tem hoje de luz teve origem no pensamento de filósofos árabes que diziam que a luz tinha existência própria. Ela não dependia nem do objeto nem do olho humano. A luz dependeria da fonte luminosa. Primeiro, fontes que emitem luz, que são as fontes luminosas ou as fontes primárias, né? Como o Sol, por exemplo. E fontes que desviam a luz, que são os objetos iluminados. Fontes secundárias, né? Como a Lua, por exemplo. Mas o que realmente será a luz e de que ela é formada? É o que veremos nessa videoaula. Isaac Newton desenvolveu sua teoria baseada no fato da luz ser composta por partículas pequeninas que não poderiam ser vistas em sua unidade. Ela chamou essas partículas de corpúsculos de luz. A luz branca que vinha do Sol seria formada por diferentes corpúsculos de cores diferentes que, ao atravessar um prisma, seriam desviados por forças diferentes, separando-as. Aqui estavam os corpúsculos, aqui é o prisma, né, onde esses corpúsculos seriam desviados. Durante o século XVII, um contemporâneo de Isaac Newton, Huygens, observou que dois feixes de luz, ao se cruzarem, não sofriam desvios. Mas, se a luz era formada de partículas, como é que elas não sofriam colisões durante o cruzamento de seus feixes? Para explicar esse fato, Huygens propôs que a luz seria constituída de perturbações do meio entre a fonte e o observador. A luz seria então uma onda. Chegamos então chegamos ao conceito contemporâneo de luz. Como é o conceito de luz para a gente hoje? A luz é uma energia radiante que causa a sensação de visão. Se não é a luz, não há visão, né? Aqui temos uma fonte de luz, o objeto iluminado e a pessoa vendo, né? A pessoa consegue ver a cor porque a luz está refletindo nesse objeto, iluminando. Mas o que vem a ser energia radiante? Energia radiante são ondas eletromagnéticas. Radiante vem de radiação. Sempre que uma carga elétrica é acelerada, ela emite ou irradia uma onda eletromagnética, isto é, campos elétricos e magnéticos oscilantes, que se propagam no espaço, apresentando todas as propriedades de movimento ondulatório. Isso não sou eu que estou dizendo, é esse cara aqui que disse, James Clerk Maxwell. Ondas eletromagnéticas. É uma alternação entre campo elétrico e campo magnético. Campo elétrico gera campo magnético, que gera campo elétrico em um movimento ondulatório.
E essas ondas são transversais, né? E essas ondas têm as suas propriedades e tudo mais. Nós vamos ver essas propriedades. Com essa hipótese, Maxwell generalizou matematicamente os princípios da eletricidade. A verificação experimental de sua teoria só foi possível quando se passou a considerar um novo tipo de onda, a chamada onda eletromagnética. Essa onda surge como consequência de dois efeitos. Um campo magnético variável produz um campo elétrico, e um campo elétrico variável produz um campo magnético. Esses dois campos, em constantes e recíprocas induções, propagam-se no vácuo. Então, uma coisa induz a outra, né? O campo elétrico induz o campo magnético, que induz o campo elétrico, né? E assim vai. Ondas têm as suas propriedades: comprimento de onda, amplitude, direção de propagação, né? Aqui esse é o vetor campo elétrico se propagando para cima, o vetor campo magnético aqui para o lado, né? Beleza? Essa aqui é a constante. As ondas eletromagnéticas são ondas transversais, né? Por que são ondas transversais? Porque a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Aqui, ó. A perpendicularidade, né, a direção de propagação e a direção de vibração é do campo elétrico, a direção de propagação do campo magnético, né? Beleza? A velocidade de propagação de uma onda eletromagnética, né, é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, a famosa constante C. E a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Portanto, a luz do Sol vai demorar aproximadamente 8 minutos para chegar até a Terra. É importante tomarmos consciência de que estamos imersos em ondas eletromagnéticas, iniciando pelo Sol, a maior e mais importante fonte para os seres terrestres, cuja vida depende do calor e da luz recebidos através de ondas eletromagnéticas. Vamos lembrar o que é o comprimento de onda e frequência, né, pessoal? Vamos lembrar. Amplitude é o ponto, a distância entre o extremo e o eixo central aqui, né? Onda, aqui é a onda, né? O comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos, né? Entre esses dois pontos aqui, entre esse ponto e esse ponto aqui, ou esse ponto aqui e esse ponto aqui, por exemplo. A amplitude aqui é o Y, né? A amplitude é a distância entre a crista e o eixo central aqui, ou a distância entre o vale e esse eixo central aqui. Beleza? Como dito aqui, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. O número de ciclos feitos por um ponto vibrante em sua unidade de tempo é chamado de frequência, né? Frequência é o número de vibrações sobre o intervalo de tempo, né? Quanto maior a frequência, maior a energia armazenada na onda e menor o comprimento de onda. Porque a gente tem muitas cristas, vamos ter muitas cristas e muitos vales no mesmo intervalo, né? E aí o comprimento de onda diminui. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então a frequência já dá para ver que é inversamente proporcional ao comprimento, né? Espectro visível da luz é uma onda eletromagnética que, ao penetrar em nossos olhos, pode sensibilizar a retina e desencadear o mecanismo da visão. Aqui temos os componentes do olho, né? A retina, a córnea, a íris, a pupila, o cristalino, os vasos sanguíneos e a mácula, né? Vamos lá. E aqui temos o espectro eletromagnético, né? A frequência, isso aqui é o comprimento de onda, né, em metros, quanto mais frequente, menos comprimento. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, aí vai diminuindo o comprimento e aumentando a frequência, beleza? E aqui temos a frequência em hertz de cada tipo de onda, cada exemplo aqui de onda eletromagnética. E aqui são as cores, né? Dependendo da frequência, nós temos um espectro aqui. Por isso que os raios gama geralmente se apresentam nessa cor. Perceba aqui. Vamos lá. A luz visível possui uma faixa estreita de frequências que se estende aproximadamente de 4,5 vezes 10 elevado a 14 Hz, que é o vermelho,
a 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz violeta, capaz de sensibilizar a visão. Essa faixa possui as 7 cores fundamentais e podemos relacioná-las em ordem crescente, em frequência com vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Por isso, pessoal, que você ouve falar em raios infravermelhos. Infra é o que está abaixo, né, do vermelho, abaixo da frequência do vermelho. É uma luz que você não pode ver, é uma onda que você, uma radiação que você não pode ver, uma radiação infravermelha. E por sua vez, temos a radiação ultravioleta, né? Aquela acima da frequência do violeta, aquela que a gente não pode ver, que é tão frequente que a gente não pode enxergar. É igual o infrassom e o ultrassom. Atenção! Primeira coisa, as radiações cujas frequências estão abaixo, como vim falar para vocês, né? Frequências estão abaixo de 4,5 vezes 10 a 14, que é a luz vermelha, não são capazes de sensibilizar a retina, portanto são invisíveis ao olho humano. São as ondas de TV e raios infravermelhos. As radiações cujas frequências acima de 7,5 vezes 10 a 14 Hz, luz violeta, né, também não são capazes de sensibilizar a retina, né, portanto são invisíveis ao olho humano, como por exemplo os raios ultravioleta e raio-x. E aqui abaixo nós temos um modelo do espectro eletromagnético, novamente, que se vocês quiserem printar é muito bom, isso, beleza? Pintem aí, pause e printa. Atualmente, a forma de luz visível que causa grande encanto é o laser. Laser significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que significa amplificação da luz por emissão estimulada por radiação. Um exemplo aqui de laser, esse é um outro exemplo de laser, beleza? As fotinhas de laser, bem legais, né? E esse laser possui características próprias. Ela é monocromática, só tem uma única cor. Ela é coerente porque é emitida em uma única frequência. Ela é colimada, os raios são quase paralelos. E ela tem uma grande concentração de energia numa pequena área. Portanto, por conta disso, ele é muito aplicado em cirurgias, pesquisas científicas e leitores de CD e DVD. O laser de dióxido de carbono tem sido muito utilizado na indústria, pois possibilita um processo rápido de corte e solda de materiais. Isso aqui é um corte, isso aqui um corte a laser, né? Isso aqui é o laser sendo usado para cirurgia. Esse aqui é o CD, né? Está sendo lido a laser. Às vezes o emissor de laser emite muita radiação, se tiver algum probleminha, né, ele emite muito laser, acaba riscando CDs, inclusive, né, por conta disso. Acaba fazendo que nem esse laser está fazendo, né, riscando ou talvez cortando, se bobear, né, enfim. E aqui acabamos a videoaula, pessoal. Se vocês gostaram, se vocês aprenderam, se vocês curtiram, deixa aquele joinha maroto, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, ative o sininho e etc. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos. Fui!